Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, agora a gente já tem em mãos o capítulo 289 do mangá e podemos fazer a nossa review da grande batalha entre Asta e os demônios de ranking superior, onde o garoto da antimagia realmente mostra o verdadeiro poder da antimagia e toda a força que ele ao lado de Lieb possui. Então agora eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super ajuda o canal. Também conto muito com você pra comentar o que tá achando das reviews do mangá de Black Clover aqui no canal, e eu também espero muito que você possa se inscrever por aqui se ainda for novo no canal. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Asta parte 1 dos demônios de ranking superior ao meio, e a gente realmente vê o ataque direto do garoto da antimagia Anama. Mesmo em meio a um ambiente tomado pelas magias de chamas e as magias de gelo demoníaca, o poder de Asta consegue se sobressair, afinal a antimagia consegue eliminar completamente qualquer magia. E agora, enquanto ele utilizava Mitsuma no Tsurugi para desativar algumas das magias dos seus adversários, ele utilizava sua Dama no Tsurugi para partir Nama ao meio. Asta, utilizando a Black Divisor, foi capaz de superar um demônio de ranking superior, e Nama realmente estava sendo partido ao meio. Aquele demônio agora estava em dois, só que mesmo assim ele continuava sorrindo. Era como se o Asta não tivesse nenhuma vantagem naquele confronto. Nama parecia ainda feliz, mesmo com tudo o que estava acontecendo agora, mesmo com o poder da antimagia mostrando total vantagem. E é então que a gente começa a ver um outro poder, uma magia completamente diferente, neste caso a magia de gelo de Lilith. Essa magia foi em direção a Nama, e depois vimos as diversas estacas de gelo partindo aquele demônio também. Neste momento o próprio Asta ele fica um pouco de longe observando e obviamente estranhando por que Lilith havia atacado Nama. E depois disso, em meio ao gelo, Lilith aparece e os demônios então passam a se reunir ali. Enquanto isso, Asta apenas fica observando, agora que ele já tinha certeza que os seus novos poderes são capazes sim de enfrentar demônios de ranking superior. Mesmo assim, ele estava bem sério sobre as atitudes de Lilith, e os demônios então neste momento começam a conversar entre si. Lilith se coloca a sorrir e começa a dizer que realmente era horrível, afinal o primeiro a cair naquele confronto, o primeiro a se ferir gravemente foi o próprio Nama, e os demônios de alto ranking não esperavam por isso, ao mesmo tempo que não se preocupavam com isso. Lilith começa a dizer que agora, graças a tudo isso, eles poderiam ficar bem, eles poderiam ficar os dois juntos. E neste momento a gente vê que aqueles demônios estavam se aproximando e uma grande energia estava fluindo dos dois, uma energia demoníaca que agora estava se ligando. E enquanto isso, o próprio Asta e também o Knight, eles ficam observando sem entender absolutamente nada do que estavam acontecendo, mas já prevendo que isso com certeza seria ruim. E neste momento Asta ainda de longe só começa a observar o poder daqueles dois demônios se unindo, se juntando em apenas um. Knight começa a ficar completamente assustado e ele se perguntava o que realmente era aquilo. Então víamos que pouco a pouco um novo demônio de ranking superior estava nascendo ali. Víamos a junção de Lilith e Nama. Os dois demônios agora tinham se juntado em apenas um só, uma nova forma complexa e suprema, uma forma que unia não só os seus poderes, mas também um ponto forte individual de cada um, e um demônio de ranking superior com poder ainda maior. Aquela era a verdadeira forma de Lilith e Nama. E o demônio de alto ranking, que agora mostrava sua verdadeira força, seguia cada vez mais empolgado com aquele confronto. Eles diziam que não existia uma presa maior do que o Asta, aquele garoto que agora mostrou que tinha poder o suficiente para realmente os enfrentar. E com isso, a vontade de ver ele gritando de dor era cada vez maior. Aqueles demônios realmente queriam fazer a Asta sofrer, e neste momento, o Knight fica ainda mais assustado com aquilo diante dele. Ele dizia que, bem, não dava pra chamar aquele confronto de um confronto 1 versus 1. O poder de Lilith e Nama agora era muito maior, e ele estava crescendo cada vez mais, deixando Knight aterrorizado. Enquanto isso, o Asta apenas observava, ele suspirava, mas não dizia absolutamente nada. É então que o garoto da antimagia começa a gritar com os dois demônios, dizendo que, bem, pode ser que tenha acontecido qualquer coisa com eles, e eles ficaram muito mais fortes do absoluto nada, mas pra ele não faz nenhuma diferença, porque ele não é capaz de sentir magia, então como é que ele vai saber se eles estão fortes mesmo? Não dá pra sentir nada. Nesse momento, ouvindo isso, os demônios apenas conseguem sorrir, já que Asta não entendia a gravidade da sua força, então eles iriam mostrar. E é nesse momento que a gente viu um poder brutal surgindo, um poder que parte as duas magias demoníacas de fogo e gelo, e aquelas magias agora estavam tomando todo o local em volta de Asta, que apenas estava ali frente a Lilith e Nama. Neste momento, o garoto da antimagia ele segue avançando, ele parte por entre aqueles ataques e com as suas espadas ele começa a destruir completamente as estacas e também as chamas de Lilith e Nama. Não só isso, também como ele e Lieb iam em direção à fusão daqueles demônios, passando por todos aqueles ataques e sim, agora já se aproximando. Asta estava obstinada a vencer aquele confronto. Mesmo assim, ele se via entre um poder completamente brutal, o momento em que Lilith e Nama saem de dentro do castelo, e os demônios agora passavam pelas raízes da árvore de Clifford e voavam o mais rápido e mais alto possível no reino de Spades. Eles estavam se afastando de Asta ao mesmo tempo que também o garoto da antimagia já entendia que eles não estavam fugindo daquele confronto. Asta nesse momento começa a ficar completamente assustado. Ele já havia
havia entendido o que os demônios iriam fazer e Night também sente o mesmo. Naquele momento, o vice-capitão dos touros e o demônio Gimodeiro que o acompanhava estavam ali observando as ações de Lilith e Namah, aqueles demônios que agora em apenas um único segundo haviam convocado uma magia de tamanho colossal, uma grande bola de fogo coberta também por gelo. E então naquele momento os demônios que voavam diziam que iria mostrar tudo o que podiam fazer, e só assim Asta entenderia a verdade. Aquele poder era gigantesco como um grande sol e passava por cima do próprio reino, parecia maior que toda a Spades. Naquele momento todas as pessoas que estavam do chão observando aquilo logo notam e entram em desespero. Eles começam a observar o poder que poderia destruir tudo. E então com isso Lilith e Namah passam a dizer que sim, com certeza Asta pode sobreviver a este ataque, porém todas as outras pessoas por ali iriam perder a sua vida instantaneamente, e isso com certeza seria bem doloroso para o garoto que estava ali confrontando os demônios. Eles com certeza assim fariam Asta gritar de dor. E nesse momento então a gente via que a união dos demônios superiores estava pronta para atacar. Com um só movimento de seu braço enquanto dizia vamos lá, a gente viu o movimento do ataque de Lilith e Namah. Aquela grande esfera de poder ia em direção a todo o reino, destruiria o castelo e todos que viviam ali. E foi necessário apenas um instante para que aquilo se aproximava. Mas Asta então corria para cima enquanto os demônios diziam que ele deveria lamentar. Mas Asta seguia voando em volta daquele poder massivo. Ele não parecia ter medo e ele também não parecia querer recuar neste ponto. O garoto já parecia saber o que iria fazer para impedir completamente o ataque desses demônios. Neste momento, o garoto começa a dizer que realmente aquele poder era grande, mas era apenas isso. Era só um poder que havia se tornado gigantesco. E ele em toda sua trajetória já havia vivido alguns momentos onde grandes poderes iam em sua direção. Habilidades que fluíam rapidamente e ele sempre conseguiu as parar. Então para Asta não importa se aquele foi o maior poder mágico que ele já viu. A magia dos demônios de ranking superior não era a única magia que podia ser grande também. Neste momento Asta apenas chama pela sua primeira espada, pela Dama no Tsurugi, e neste ponto ele também deixa ela gigantesca com a Black Divisor. Aquela espada então começa a crescer em apenas um instante, muito rapidamente ela já havia tomado uma grande proporção, e Asta agora segurava uma espada centenas de vezes o seu tamanho. O garoto da anti-magia então agora buscava rebater o ataque daqueles demônios e o mandar pra bem longe. E ele então passa a se esforçar, passa a utilizar toda a força de seu ser, e o garoto da anti-magia realmente gritava, mas não era em desespero. Ele gritava pra superar os seus limites mais uma vez, enquanto todo mundo do reino de Spades apenas observava a forma como ele estava ali para jogar aquele poder para muito longe. Não só as pessoas que viviam no reino de Spades, mas sim alguns companheiros do Asta também se aproximavam neste momento. A gente viu o retorno de Zora e Magna, e eles estavam ali observando a luta de Asta, o confronto dele contra os demônios de alto ranking. E eles então apenas conseguem dizer que aquele garoto, o quão mais forte ele quer ficar agora carregando uma espada gigantesca. Nesse momento, fazendo isso, Lilith e Namah ficam completamente impressionados com as ações de Asta. E então os nossos pequenos garotos de anti-magia realmente conseguem rebater aquele sol congelado. Foi diretamente para fora do campo e Asta agora salvou mais uma vez um reino inteiro. Dessa forma a gente vê que agora Lilith e Namah vão ter que focar diretamente no confronto contra ele. Afinal já entenderam que a Asta tem o poder para os vencer. E assim a gente termina o capítulo, eu espero muito que vocês tenham curtido. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!